Capítulo 20. A justiça da lei. Contra o método do mundo de ataque e defesa, só a não resistência do Evangelho resolve. Nosso ofensor como instrumento da justiça da lei. No capítulo precedente, constatamos que a sabedoria do mundo consiste em grande parte na arte praticada pelos astuciosos, que seguem o caminho mais curto com a intenção de escapar à lei. Dessa forma de encarar a vida, como já vimos, nasce a luta, cuja finalidade, que a explica e justifica, é desenvolver a inteligência nos seus níveis mais baixos. Continuemos a observar outros aspectos do problema de nosso comportamento em relação à lei, para ver quais são as consequências de nossos diferentes atos e, assim, estabelecer a melhor maneira de nos conduzirmos para evitar erros e sofrimentos. Verificamos que nossa vida atual está regida pela lei da luta, onde o mais forte vence e domina. Isto significa que a todo momento estamos sujeitos a receber ataques. Daí a necessidade de uma defesa. O que nos diz a lei a esse respeito? Como resolve ela o problema? Quais são nossos direitos e deveres? Qual a conduta que nos conduz a resultados melhores? Qual deve ser a nossa reação ao ataque? Qual o método mais sábio e vantajoso para resolver o caso? Este é um dos pontos onde mais ressalta a oposição entre o sistema do Evangelho e o do mundo. O Evangelho sustenta a regra da não resistência e o mundo defende o uso da reação violenta. Como já vimos, tratam-se de leis que pertencem a dois níveis evolutivos diferentes e que são verdadeiras no seu respectivo plano de vida, ao qual estão adaptadas. Trata-se de duas maneiras de conceber em função de pontos de referência diferentes. Sabemos nós de onde vem um golpe quando o recebemos? Sua origem pode, em princípio, encontrar-se em uma destas três causas. Primeira, o acaso. Segunda, a vontade do agressor. Terceira, a vontade de Deus. Vamos observar estas três causas. Primeira, a teoria do acaso é inaceitável para quem sabe que o universo é um organismo cujo funcionamento é regulado pela lei. Num sistema desta natureza, não pode haver lugar para o acaso, sobretudo no que diz respeito à dor, fator tão importante por suas causas e pelos seus efeitos no destino de um homem. Segunda, temos visto que a vontade do homem está fechada dentro de limites, como a liberdade de um peixe no rio ou de um carro na estrada, de onde não podem sair. Terceira, quem estabelece esses limites intransponíveis e a regra certa de todo o movimento dentro deles é a vontade de Deus, escrita e manifestada por Ele mesmo na sua lei. Transpor estes limites dá origem à dor. É possível, desse modo, em cada condição observada, estabelecer a causa e a função dos ataques recebidos. Primeira, ela não está no acaso. Segunda, dentro dos limites marcados pela lei ou vontade de Deus, a causa está na vontade do homem. Isto porque lhe é permitido escolher entre fazer o certo, obedecendo e permanecendo na ordem da lei, ou fazer o errado, desobedecendo e saindo dessa ordem. Tudo o que é devido à vontade do homem poderia ser chamado de causa próxima. Neste ponto, além do qual sua vista míope não alcança, o homem acredita ter atingido o ponto final do problema, pois nada mais pode ver além disso. Terceira, além das causas secundárias e periféricas, encarregadas de dirigir o caso particular, mas deixando o homem livre para que ele aprenda, existe uma causa maior, principal e central, a qual, por ser a origem de todas as outras, dirige e domina as causas menores.
Então aquilo que se julga como a única e primeira fonte dos acontecimentos da vida, nada mais é senão uma causa relativa, momentânea e aparente, um meio através do qual se realiza uma causa muito mais longínqua, verdadeira, fundamental, absoluta e definitiva. É lógico que esta outra causa, tão diferente, só pode estar no seio do último termo, ou seja, em Deus e na sua vontade, acima de todas as coisas. Acontece que essa causa maior abrange e coordena todas as causas menores movidas pelo homem, inclusive sua liberdade de oscilação entre certo e errado, bem e mal, etc., as quais têm de obedecer e estão sujeitas àquela causa maior, que é a justiça de Deus. Desse modo, o homem está livre para agir de modo certo ou errado, porém sua liberdade termina aí, pois além desse ponto atua outra causa, que é a lei, ou a justiça de Deus, com as suas fatais reações contra a desobediência. Sem dúvida, o ataque pelo qual somos golpeados é movimentado por um ser que, por nos atacar, chamamos de inimigo, mas que é tão somente a causa próxima contra a qual, em nossa miopia, começamos a lutar. Mas como se pode corrigir tal fato enquanto não atingirmos suas causas profundas e nelas realizarmos nossa atividade corretora? Explica-se assim o motivo pelo qual o mundo, operando na superfície, nada recolhe senão resultados superficiais. Na verdade, apesar das armas para a defesa estarem sempre em ação, os ataques voltam a surgir continuamente de todos os lados e o problema permanece sem solução. O único fato que permanece de pé é a luta contínua de todos contra todos. Mas isto é lógico, pois não se pode curar uma doença só com o tratamento dos seus sintomas exteriores. Assim, o mundo fica na superfície do problema. Cada um procura destruir seus inimigos, mas não a causa pela qual eles são gerados. Procura afastar os golpes, mas não a causa que os produz. É lógico que para o problema ser resolvido, eliminando em definitivo os efeitos, é necessário que seja removida não somente a causa próxima deles, mas também sua causa primeira, de onde tudo deriva. Os homens práticos do mundo, porém, sempre apegados à realidade, preferem cuidar das causas próximas, porque, podendo tocá-las com as mãos, consideram-nas positivas, enquanto as causas primeiras, por não serem percebidas pelos sentidos, são julgadas por eles como teóricas, fora da realidade, e por isso ignoradas. Mas o fato de que este problema, nascido com o homem e sempre encarado com este critério, ainda não tenha sido resolvido depois de tantos milênios e continue a subsistir, prova-nos que, neste caso, esses homens práticos estão errados. Num sistema centro-periférico como o nosso universo, não pode haver caminho que não leve a Deus. A causa primeira de tudo só pode estar em Deus. Mas como pode Deus ser a causa dos golpes que recebemos? Não há dúvida que eles saem das mãos dos nossos inimigos. Mas se existe uma lei geral de ordem, como nos parece cabalmente demonstrado, qual é o poder que os deixa se movimentarem contra nós? E por que de uma determinada forma e não de outra? Como pode Deus permitir que uma função tão importante como a sua justiça fique abandonada nas mãos dos nossos agressores, deixando a eles o poder de julgar e punir que só pertence a Ele, pois só Ele sabe o que faz? A reação da lei, conforme a justiça, tem de ser proporcionada à qualidade e extensão do nosso erro. Num trabalho tão importante que exige tanto conhecimento,
como pode Deus, que tudo dirige, ser dirigido pelos nossos ofensores e ter de obedecer à vontade e ignorância deles? O que podem eles saber do nosso merecimento? Neste caso, então, desabaria todo o edifício da lei, baseado na ordem e na justiça. Seria o caos no seio de Deus. Segue-se de tudo isso que não pode surgir um ataque contra nós se não o tivermos merecido. O homem que executa a ofensa, seja ele quem for, é só uma causa secundária. Qualquer indivíduo, funcionando como instrumento, pode realizar esse ato quando possui as qualidades adequadas e se encontra nas condições apropriadas. Então aparecerá em nossa vida um ofensor. Se isto não for possível de um modo, acontecerá de outra maneira. Sejam quais forem nossos poderes humanos, ninguém poderá paralisar o funcionamento da lei no seu ponto fundamental, que é a justiça de Deus. Conforme esta justiça, ninguém poderá chegar até nós se não tivermos, com nossos erros, deixado as portas abertas. Ficaremos assim à mercê de todos os atacantes, sejam eles quem forem, se tivermos merecido a reação da lei, que faz deles seus instrumentos. Quando o problema está enquadrado nesses termos, parece claro que a defesa praticada pelo mundo, limitada somente contra o ofensor, é não apenas inútil, mas também representa um novo erro que se junta ao anterior, aumentando-o. O único remédio, então, é não merecer a ofensa, tomando cuidado em preparar o nosso futuro, não errando em ir contra a lei e, assim, não merecendo sua reação. E se a tivermos merecido, não adianta nada fugir, é necessário pagar. Poderemos destruir com a força todos os nossos inimigos, mas enquanto não tivermos pagado tudo, surgirão outros para nos perseguir. Se construirmos a casa do nosso destino sobre as areias movediças da prepotência e da injustiça, é lógico que ela caia sobre nós. Mas se colocarmos seus alicerces sobre as rígidas pedras da justiça, ela não desmoronará. Assim sendo, tudo depende de nós mesmos e não dos outros. O inimigo que nos agride somos nós mesmos ao provocarmos com o erro a reação da lei, que, por sua vez, movimenta os elementos apropriados para executar essa reação. Agora pode-se compreender melhor o que tantas vezes dissemos, afirmando que quem faz o bem, assim como quem faz o mal, o faz a si mesmo. Pela justiça de Deus, não pode haver um mal que não tenha sido merecido. Isto não quer dizer que a justiça de Deus, sozinha, por si própria, quer movimentar o ataque contra nós. A justiça divina representa apenas a norma reguladora do poder que impõe o desencadeamento do ataque conforme a lei, quando o tivermos merecido. Por isso, nosso inimigo, contra o qual apontamos nossas armas, não tem contra nós poder algum, além daquele que nós mesmos lhe conferimos com nossas obras contra a lei de Deus. Se nós destruirmos esse inimigo com a força, nossa dívida crescerá perante a justiça da lei, e com isso concederemos a um número maior de inimigos poderes ainda maiores contra nós. O que se ganha, então, usando o método do mundo? Aparece aqui a necessidade lógica de praticar o método da não resistência, porque ele é o único que representa um verdadeiro sistema de defesa. Paralisar o inimigo não paralisa o ataque, mas piora a nossa posição, porque o verdadeiro inimigo não é aquele que vemos. Trata-se de uma ilusão dos nossos sentidos, ilusão que cabe à inteligência desfazer. Quem compreendeu como funciona o jogo da vida, que estamos explicando, não reage contra seu ofensor quando recebe uma ofensa,
pois sabe que ele representa apenas um instrumento cego nas mãos de Deus, não tendo valor algum e por isso não merecendo nem ódio nem vingança. Quem compreendeu isto, ao receber o ataque, aceita-o como lição das mãos de Deus, que não quer com isso se vingar nem punir, mas sim nos endireitar, para que assim saiamos do erro e do sofrimento. Desse modo, voltamos à ordem da lei, enquanto que, usando o método do mundo, desviamos ainda mais para fora daquela ordem, aumentando dívidas e sofrimentos. Se alguém nos ofender sem que mereçamos, o ataque não nos alcança, pois não pode penetrar, enquanto quem nos quis fazer o mal não o fez a nós, mas somente a si mesmo. Tudo volta à sua fonte. Quem é verdadeiramente inocente permanece invulnerável a todos os assaltos. Mas encontra-se porventura em nosso mundo alguém que seja completamente inocente? Então, quando alguém nos ataca, isso acontece conforme a justiça de Deus. Nossas contas são com Deus e não com nosso inimigo. Se nosso inimigo nos faz mal, ele também terá de fazer suas contas com Deus e pagá-las, mas isto não nos cabe. Surgirão para ele outros inimigos e ataques, para que sempre se cumpra, em relação a todos, a justiça de Deus. Seja qual for o mal, quem o pratica, apesar de funcionar como instrumento de Deus para corrigir seu irmão, fazendo-lhe o mal através das portas abertas de sua fraqueza, abre por sua vez suas próprias portas, pelas quais outros inimigos estão sempre prontos a entrar, sendo utilizados por Deus como instrumentos da sua justiça. Desse modo, também os maus são utilizados por Deus como instrumento da sua justiça para gerar o sofrimento, cuja tarefa é purificar os bons. A conclusão é que ninguém pode receber uma ofensa que não tenha sido merecida. Neste caso, nada mais nos resta senão bater no peito e procurar, antes de tudo, pagar nossa dívida, deixando os nossos inimigos, quando chegar sua vez, pagarem igualmente suas contas pelo mal que tiverem feito, porque a lei é igual para todos. Há uma divina providência para cada um, mas, para ser justa, ela providencia o bem para os bons e o mal para os maus. Final do capítulo 20.